Boa tarde, galera do grupo. Acabei de tomar um banho aqui, tô um pouco suado porque aqui onde eu moro é muito quente. Aqui é no Ceará, quente pra caramba. Quem gente toma banho e fica pegando fogo. Então, gente, eu vim gravar aqui esse vídeo porque assim, em 2013 eu queria fazer um pequeno resumo assim pra ser bem rápido. Em 2013 eu tava parado, né, assim, normal, conversando. E eu senti como se eu fosse desligar, assim, tum. Aí eu, tipo um susto, assim, como o coração fosse apagar e eu fosse desligar, assim, aí eu, meu Deus, será que eu ia ter uma parada cardíaca e não sabia? Aí eu fiquei com aquela dúvida, né? Aí eu, poxa, será que eu ia ter uma parada cardíaca, né? E não sabia? Aí eu fiquei com medo daquela dúvida, eu, o que é que tá acontecendo? O que será isso? Aí outra vez, novamente, eu tava em pé e eu... como se a vista escurecesse, assim, como se fosse uma coisa muito rápida. Aí eu, meu pai, o que é isso? Aí eu com aquele medo, né? Aquele medo, aquela coisa ruim. Aí eu fui subir um alto, assim, uma subida, né? Aí eu andando aqui, aí o coração começou a falhar. Começou a dar aqueles trancão. Aí eu, meu pai do céu, o que é isso? Eu tô tendo infarto. Aí nisso eu comecei a ir pro hospital do coração. Aí comecei a ir pro hospital do coração, fazia sempre os exames, não dava nada. Aí eu uso lente de contato direto, 24 horas, quase 24 horas, só tiro pra dormir. Eu uso lente de contato. Então eu achei que eram os meus olhos, né, que tava... O pessoal acha cada coisa, né? Eu achei que eram os meus olhos que... por eu estar com lente, os olhos não estavam respirando direito, né? Que às vezes a gente tem que tirar para os olhos respirarem direito, né? Aí eu pensei assim, tá faltando oxigenação porque no cérebro e tá me dando essa tontura, essa coisa. Eu acho que é isso. Aí tirei as lentes, parei de usar as lentes de contato, comecei a usar só o óculos, né? Eu tenho miopia. Aí comecei a só usar o óculos, tirei as lentes de contato. Minha lente não é de cor, é só para enxergar. Aí eu tirei as lentes de contato, mas mesmo assim continuei sentindo aquela tontura, a desrealização da realidade. Você vê assim as coisas, parece que você não tá vendo as coisas real, parece que fica... A vista parece que fica... A desrealização da vista fica assim uma coisa... É uma coisa inexplicável, né? Só quem sente sabe. Aí tudo bem. Aí eu achei assim, poxa, eu acho que eu tô sentindo é gases. Aí dá aquele tranco no coração aqui no peito, eu acho que é gases. Aí comecei a evitar refrigerante, comecei a evitar um monte de coisa. Mas mesmo assim, continuava acontecendo. Começou a dar uma vez em cada ano, né? Dava uma vez no ano, depois começou a dar 2 vezes no ano, depois começou a dar de 6 em 6 meses, depois de 3 em 3 meses, depois de todo mês, começou toda semana, depois todos os dias. E nisso, toda vez que dava eu ia parar no hospital do coração, todas as vezes que dava. Então já virou um vício. Tá fazendo exame e... Tá fazendo exames e pro hospital do coração. Aí o que acontece? Eu peguei, toda vez que eu ia, eu sou da igreja, né? Da Igreja Universal, que eu ia fazer oração com os pessoais no bairro. Na hora que eu tava fazendo a oração, a minha vista dava aquela desrealização, eu dava aquele supapo no coração, e eu sentia muito mal, e na hora parece dar uma suadeira assim, que descia o suor todo o corpo, todo o rosto. Minha camisa branca social ficava encharcada assim de suor. Aí eu já queria acabar aquela oração rápida, então já começou um desespero, uma fuga, uma luta para fugir. Eu não queria estar passando mal na frente de ninguém. Aí eu comecei a evitar fazer as orações com o povo. Eu comecei a ter medo. Lembra, né? Igual Elias estava na caverna, né? Jezebel disse que ia mandar matar Elias, né? Ele recebeu aquela ameaça de morte e se trancou na caverna. Então foi basicamente o que aconteceu comigo. Eu comecei a me trancar, a me distanciar. Quando eu tava na igreja, eu começava a sentir mal, sentir aquelas coisas ruins, aquela suadeira vinha aquele mal-estar. Eu comecei a evitar de ir pra igreja. Então a gente vai evitando as coisas que a gente mais gosta, as coisas prazerosas, que me davam mais prazer estar na casa de Deus, na igreja. Eu comecei a me afastar, deixei de ir pra igreja. Uma vez eu passei mal no centro, numa fila. Comecei a evitar filas, não queria mais estar em filas. Então isso começou a ser um círculo vicioso. Então eu comecei a evitar muita coisa.
Eu trabalhava no trabalho, eu sentia mal, aí já chamava socorro pelas pessoas para me ajudar, para me socorrer para o hospital. Eu já comecei a não trabalhar, já comecei a não sair mais de casa, já comecei a me sentir mal onde eu estava na frente das pessoas. Então quando eu começava a conversar com alguém no meio da rua, eu começava a sentir mal. Porque assim, uma dor que seja, que dê, que eu tenho escoliose na minha coluna torácica, que é aqui atrás, na parte de trás. Uma dorzinha que dá, parece que dá um estalo assim no cérebro, que ativa todo o corpo assim, que dê um negócio aqui, que treme aqui, dá um tremorzinho aqui no peito, um tremor na barriga, o corpo todo já soa. Então assim, parece que dá liga assim um start, uma coisa, não sei, que o teu corpo fica logo todo em alerta. É muito ruim, principalmente quando você tá num local onde você era para todo mundo estar se divertindo, e você olha para um lado, olha para o outro, vê todo mundo se divertindo ali, alegre, sorridente, e você tá ali com aquela insegurança, com aquela incerteza. Poxa, será que eu vou passar mal? Será que eu vou precisar sair daqui para ir para um hospital? Será que eu vou morrer aqui? Então isso me maltratou demais, me machucou muito, me machucou bastante. E assim, quando eu senti esse coisa no coração, que eu senti o coração parar, que eu sabia que as pessoas não entenderam. Eu fosse falar, às vezes eu falava pra minha família e ninguém entendia. Eles, não, isso é besteira tua. Então assim, gente, o que é que acontece? Aí eu comecei a dizer que tava sentindo uma dor. Eu não dizia que era mais aquele aperto no peito, naquele trancão. Eu não dizia mais isso. Por quê? Porque se eu fosse dizer isso, ninguém ia entender. Então eu dizia o quê? Quando dava, eu preciso sair daqui agora, porque eu tô sentindo uma dor, aqui no peito agora, tô sentindo uma coisa ruim aqui, uma dor. Então eu me isolava de todo mundo. Eu me isolava de todos. Aí, gente, eu comecei a ter medo de ter medo. Eu comecei a evitar muitas coisas que eu gostava. Eu comecei a deixar de ser feliz, de viver. E uma coisa que eu notei muito, que quando eu tô fraco na minha fé, quando eu tô assim, sem orar muito, quando eu tô sem jejuar, quando eu tô sem ler a Bíblia, isso vem com força. Com força, mas com força mesmo, uma força. Olha só, caramba, olha aí, ó, pinga, que é quente, não é brincadeira. Eu acabei de tomar banho, meu cabelo tá até molhado. Aí, gente, o que é que acontece? Eu comecei E quando eu tô firme na fé, ali orando, em oração, eu tenho fé pra tudo. Até para levantar um cadeirante, colocar a mão sobre o doente ser curado, quem tá naquela fé ativa. Mas eu percebi que quando eu tô fraco na fé, desanimado, desmotivado, aí as extrasístoles vem com tudo. Mas graças a Deus, que já faz muito tempo que eu não sinto nada. O meu holter deu zerado, 0 de extrasístole, 0. Mas, gente, é muito ruim. E falando aqui um pouco também, mudando um pouco de assunto, falando da questão da paralisia do sono, que eu sentia muito. É um problema, eu creio que espiritual, né? Que eu já andei até pesquisando isso, mas não achei explicação. Achei uns vídeos que estavam falando sobre problemas espirituais. Então assim, gente, eu sentia, eu tava dormindo, né? A paralisia do sono é isso. Você dorme, você acorda, sabe que acordou, mas não consegue abrir os olhos, não consegue se mexer, não consegue chamar por ninguém, não consegue pedir ajuda, não consegue falar. Você sabe que tá acordado, você sabe que tem gente do teu lado, mas você não consegue chamar por alguém. E eu acho assim que é uma das piores coisas que tem, é a paralisia do sono. Por quê? Porque a paralisia do sono, você começa a ter medo de dormir, começa a ter medo de dormir e não acordar mais. É horrível, é horrível. É igual quando você come, né? Quando você está com crise de ansiedade forte, você acha que a comida está te fazendo mal. O que está fazendo mal você é a comida que você está comendo, e você para de comer. Porque eu perdi muito peso, eu já sou magro, mas eu perdia muito peso quando eu estava em crise de ansiedade. Era muito ruim. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ter que mudar minha mente, meus pensamentos, minha rotina de vida. Eu comecei a fazer muitas coisas diferentes para fugir desse hábito. Eu senti a extracístole desde 2013. E até eu estou vivo, graças a Deus. Eu conheço, tem uma amiga minha, a dona Josete, ela é do grupo.
ela era do grupo comigo, ela sente, eu tava até falando com ela ontem, ela sente isso já faz 40 anos. E graças a Deus tá viva, né? Então, gente, eu nunca ouvi falar que ninguém morreu por conta de extracístole, né? Mas estamos aqui vivos. E outra coisa, gente, que eu queria falar pra você. Eu ainda hoje eu não tenho o costume de andar só. Não, eu só ando se for com alguém. Eu não tenho aquela força de andar só, né? Eu dirijo, eu faço tudo normal, mas tem que ter uma pessoa sempre do meu lado. Sempre do meu lado. Uma vez eu tava com meu filho dentro do carro, meus 2 filhos pequenos. Eu tenho uma filha de 5 anos, a Tayla, de 5 anos, e o Pedro Lucas, de 2 anos. Tava com eles dentro do carro e tava um engarrafamento muito grande e eu comecei a passar mal. Não, eu não comecei a passar mal, eu vi um pensamento assim, ó, se eu passar mal aqui agora, meu amigo, só foi pensar. Coração disparou ali, meu amigo. Disparou e eu comecei a passar mal ali naquela hora no trânsito. A sorte que eu tava indo pegar minha esposa e já tava perto. Aí eu peguei minha esposa e já me tranquilizei. Porque o que eu tinha medo, o que eu sempre tive medo, que já aconteceu isso comigo. Eu tava com os meus filhos, passar mal e pensar. Meus filhos são crianças. Se eu passar mal aqui, apagar, desmaiar, eu precisar ir às pressas pro hospital, meus filhos vai ficar com quem? Eu vou deixar meus filhos aonde? Você tá entendendo? É isso que aconteceu. Porque já aconteceu de eu passar mal no centro de Sobral de moto, né? Com a minha mãe. Deixar a moto lá, entrar dentro de um carro de um desconhecido e ir pro hospital. Depois vieram deixar a moto na minha casa. Já aconteceu com minha filha, ela tinha na época 3 anos de idade, ela tava aqui amarrada na minha cintura. E aquela amarração aqui na minha cintura, comecei a me sufocar, comecei a sentir extracístole e um tremor muito forte aqui, ó. Tipo vibrando, tipo sei lá, quando vibra. Aí foi o que aconteceu, eu disse assim, se eu passar mal aqui agora, tava longe de casa, não tinha ninguém conhecido, se eu passar mal aqui agora, minha filha eu vou deixar com quem? Como é que eu vou fazer? Aí veio um desespero maior, aí aumenta mais ainda, né? Eu comecei a acelerar a moto para ir chegar em casa rápido. E a minha filha, ela começou a dormir na moto. Dormir, e foi uma situação muito constrangedora. Aí ela querendo dormir, e eu acelerando mais ainda a moto para chegar em casa. Aí pronto, eu fiquei com medo. Desde esse dia eu tenho um pavor de andar com os meus filhos só. Eu não ando com eles só. Não ando. Nem assim, só muito para longe. Eu ando só, mas se for assim pra perto, se for pra longe, eu não ando só. De jeito nenhum, tem que ter alguém do meu lado. E sempre um atenololzinho no bolso. Um atenolol. Por que o atenolol de 50 mg? Por quê? Porque assim, gente, minhas extracístoles, quando eu tinha, não tenho mais, meu corpo deu zerado, graças a Deus não sinto mais. Mas quando eu tinha minhas extracístoles, qualquer coisa que dava um extracístole já roubava toda a minha paz. Então o que acontece? Meu coração chegava a 200 e passava disso. Então pra mim era perigoso. Perigoso que eu digo assim, porque eu não tinha um controle do meu coração. Não tinha que ir pro hospital. E hoje não, quando dava, depois que eu comecei a tomar, assim, não tomo nada pro coração. Depois que eu passei a andar com atenolol no meu bolso, né? Eu sentia ruim no lugar, tomava atenolol. Depois de meia hora o coração já tava tranquilo, suave. Entendeu? Aí uma vez que eu tive as extracístoles fortes, isso aqui ficou, esse peito aqui, assim, parte do peito, do pescoço aqui, ficou tudo vermelho, tipo emboloado, como se eu tivesse tido, como se eu tivesse intoxicado, entendeu? Mas depois eu pesquisei, sobre a questão de ansiedade. Acontece isso, a pessoa fica toda emboloada, e eu fico emboloado, assim, como todo vermelho. E assim, gente, quando eu tive a Covid, né? Tive Covid, eu pensei assim, pronto, agora já era. Pessoa ansiosa, sente extracístole e com Covid é o fim. Graças a Deus que não foi o fim, foi onde eu me fortaleci mais, que eu me apeguei mais em oração. Outra coisa, gente, que eu queria também falar pra vocês é porque, assim, o que eu ainda sinto medo hoje, assim, eu sinto um pouco de medo, é tipo, eu tá fazendo alguma coisa em algum canto e o coração começa a falhar. Começa a falhar. Esse ainda eu tenho um pouco de... Eita, gente. Eu ainda tenho um pouco de medo, tenho um pouco de receio sobre isso. Tá entendendo? Porque as minhas extracístoles eram muito ruins. Era o ponto de eu estar aqui sentado e dava uma. Aí eu me levantava com aquela... Aí já dava aquela suadeira muito forte, entendeu? Já era uma extracístole que eu pulava da cama, pulava do sofá. Então era muito horrível. E assim... E o coração falhava mesmo. Falhava, a respiração cortava assim. Dava um corte na respiração, você fica sem respirar um pouco assim. E já todo o corpo já ficava acelerado, agitado. Então era horrível. Então, gente, depois eu vou fazer mais vídeo pra vocês, tá bom? Vou fazer mais vídeo falando
falando sobre também a minha mãe, né? Que agora recente eu descobri que a minha mãe tá com problema no coração, né? De verdade. A minha mãe tá com problema, ela deu 2.300 extrasístoles, né? 300 de bigeminismo. Então ela teve muitas extrasístoles, tá fazendo tratamento. Eu vou falar pra vocês como é que eu tô me dando com isso, porque vocês me veem tranquilo, calmo, não sinto nervosismo, nem ansiedade, nem preocupação. Não sinto nada. Quando eu descobri, eu achei assim, agora é o fim, eu vou ficar doido. Minha mãe doente, poxa, porque assim, muita gente tem a mãe como porto seguro, né? Minha mãe, eu sou muito apegado a ela, tanto que eu moro com minha mãe ainda. Sou casado, mas tô morando com minha mãe, por enquanto. Tenho minha casa, mas eu tô morando com minha mãe. Então assim, gente, eu achei assim, eita, acabou meu chão, meu mundo desabou. Não, pelo contrário. Minha mãe tá buscando a Deus como nunca buscou, tá se entregando como nunca se entregou. E eu tô orando mais ainda, buscando mais a Deus ainda, e eu tô bem tranquilo, bem suave, bem relaxado, entendeu? Mas, e assim, o problema dela é coração crescido, né? Tá com o coração crescido. No estágio 1, ela sentia extrasístole direto. Eu pegava no pulso dela, dava uma pulsada e uma pausa, uma pulsada e uma pausa, um pulso e uma pausa. Que aí são as extrasístoles de bigeminismo, né? Que tem as ventriculares, as suprasventriculares e a de bigeminismo, que é uma extrasístole mais perigosa para quem tem problema estrutural no coração. No caso, a minha mãe tem, que é o coração dilatado. Então, assim, mas graças a Deus ela tá tomando a medicação, fazendo tratamento, faz uso de 3 medicações e ela tá show. Sente nada, nenhuma extrasístole, nada. Aí depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a minha mãe, mostrando a minha mãe pra vocês, tá bom? Valeu, galera.